Por que o cristianismo dominará a Terra? Estamos aqui para falar nesse vídeo sobre argumentos bíblicos e como a realidade se comporta com a Bíblia, como a Bíblia prova isso pela realidade que vivemos, porque muitas vezes parece que a gente lê a Bíblia, mas só que a realidade parece ser diferente. E estou aqui para provar justamente o contrário, que na verdade vivemos a realidade por causa da Bíblia. Então vamos aqui a alguns argumentos. Em primeiro lugar, o que a gente vê na praticidade. E depois eu vou citar alguns versículos bíblicos. Por exemplo, os ímpios, eles não querem saber de uma vida longa aqui na Terra. A gente cansa de ver isso na praticidade. A gente cansa de ver os ímpios reclamando da vida, dizendo que seria melhor se eles estivessem mortos, dizendo que seria melhor se nada disso existisse e que a gente só existe por causa da teoria da evolução e praticamente não dá nenhum sentido à vida, que são processos químicos aleatórios que fizeram a gente ser do jeito que a gente é. Ou seja, não existe nenhum sentido objetivo na vida. Logo, muitos deles vivem depressivos, vivem na busca de um sentido continuamente, até eles pensarem que não existe esse sentido. E obviamente que muitos deles, como a gente, acham esse sentido em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, mas isso na verdade só contribui para o Evangelho dominar a Terra. Caso contrário, esses ímpios, infelizmente, vão ir para o inferno. Eles vão ter uma vida mais curta. Geralmente é o que acontece. Não estou dizendo que são todos os casos assim, mas tem muitos ímpios que, apesar de estarem vivos, eles apenas vivem por viver. Vão para o trabalho, fazem o de sempre, não querem saber de outra coisa a não ser o seu próprio prazer, o seu próprio entretenimento, ou então às vezes a vida deles acaba por outras questões que eu não vou deixar aqui tão claro no YouTube, mas infelizmente é isso que acontece na praticidade, uma vez que eles entendem que sem Deus a vida não faz sentido. Já os justos, os justificados, já os cristãos têm uma outra história na Bíblia. É descrito muito claramente que, por exemplo, em Mateus 5,5, que os mansos herdarão a terra. O quinto mandamento que todo mundo conhece: honrará pai e mãe. Por quê? Para que seus dias sejam prolongados na terra que o Senhor te deu. Então, o quinto mandamento traz uma promessa de longevidade e continuidade na terra para aqueles que honram seus pais. E isso faz todo sentido uma vez que você entende que reflete a bênção sobre as famílias fiéis, que produzem uma descendência que permanece próspera. Os mansos. E a gente lê em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, que Deus deseja uma descendência piedosa. E isso contribui para o crescimento do reino de Deus. E isso me leva ao próximo ponto, que é que, como os ímpios não veem nenhum sentido nessa terra, eles também não querem ter a dor de verem os seus filhos passarem por isso. E por causa disso, eles não querem ter descendência nenhuma. Eles odeiam filhos. Você vê isso claramente nos discursos feministas, por exemplo. Você vê claramente isso nos discursos dos ateus também. É muito difícil eles entenderem que existe um sentido em ter mais filhos, sendo que o mundo só gera sofrimentos para eles. E eles, na verdade, contradizem aqui um princípio bíblico, porque eles acham que o filho é só um fardo, que um filho não vale a pena ter, ele só vai te dar mais e mais trabalho, que um filho será exatamente como os pais são, desobedientes à lei do Senhor, sem qualquer parâmetro moral para sequer obedecerem aos pais. Então por que eles iriam gostar de ter isso na vida deles? Muitos deles falam bem negativamente sobre ter filhos. Muitos deles sequer têm filhos, sendo que o Salmo 127 deixa muito claro isso pra gente, que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, ou seja, contradiz completamente o que a gente vê no mundo hoje em dia. Papai já vai, tá?
O papai está fazendo vídeo. E aqui a Bíblia diz para justamente termos mais filhos. A gente tem que encher a nossa aljava. E ainda mais, está dizendo aqui que ele não será envergonhado quando falar com seus inimigos à porta, né? Quando tiver inimigos à porta. Porque os filhos serão a proteção dele. Porque os filhos deles serão justos. E aqui em Oséias, capítulo 9, do versículo 11 ao 12, fala que a perda dos filhos é como um julgamento divino. Diz aqui, quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gravidez, nem concepção. Ou seja, esses ímpios estão buscando naturalmente o julgamento de Deus. E ao mesmo tempo, os justos estão fazendo o contrário. Eles, como diz a Bíblia, têm mais filhos. Eles cuidam desses filhos espiritualmente. E aqui, continuamos em Oséias, diz assim: ainda que venham a criar os seus filhos, ou seja, mesmo se eles tiverem filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque ai deles, quando deles me apartar. Ou seja, até quando os ímpios, eles não têm uma noção muito bem do que estão fazendo, eles têm mais filhos, isso pode ser um juízo para eles, nesse sentido. E é por isso que Provérbios 10, 30 fala sobre isso, fala sobre a permanência do justo na terra, enquanto os ímpios, eles não vão habitar aqui. Diz assim, o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra, por causa dessa questão natural também, e por muitas outras questões, claro. E como o ímpio só pensa no dinheiro, no aqui e agora, nos prazeres carnais dessa vida, porque é assim que ele entende como é aproveitar a vida, a Bíblia fala que tudo isso é em vão. Eles podem até ter muito dinheiro aqui agora, e realmente é o que a gente vê na realidade, né? Mas o que vai acontecer naturalmente com eles? Por que o Evangelho vai dominar naturalmente o mundo? Porque em Provérbios 13, 22, fala sobre a herança dos justos, que é a seguinte: o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Ou seja, o que vai acontecer naturalmente? A riqueza que o pecador sempre recolheu aqui nessa terra, pensando que aquilo era a alegria dele, depositava toda a sua confiança ali, isso aqui vai para o justo. E a gente não está falando aqui de teologia de prosperidade, ok? É simplesmente um fato natural que Deus usa da riqueza do ímpio para prosperar os justos. Quando a gente olha para a vida do ímpio, o que ele gosta de fazer? Ele ama fazer a maldade. E o que acontece com pessoas que amam fazer a maldade na Bíblia? Né? O que Deus faz com essas pessoas? O Salmo 37 diz o seguinte: pois os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, com o tempo, provando aqui o ponto desse vídeo, o ímpio naturalmente desaparecerá dessa terra. E com isso em mente, a gente tenta voltar lá para o início, né, de Gênesis, quando Deus criou a terra. Porque, logicamente, a gente deve pensar, por que Deus criou a terra se no final das contas não será para o proveito de seus filhos amados por causa de Cristo Jesus? Não me entenda mal, eu não estou aqui propagando uma vida fácil. Claro que não, a Bíblia também fala sobre tribulação e sobre a dificuldade do crente e sobre a gente ser um peregrino aqui nessa terra. Isso tudo é verdade, mas só que Deus tinha um plano com a sua criação. E é o seguinte, a gente vê em Isaías 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, Deus não criou a terra para ser um caos, mas ela foi feita para ser habitada, segundo os princípios bíblicos. Então, não cometa esse erro de julgar a Bíblia através da realidade que vivemos. Faça o contrário. Julgue a realidade que vivemos através da palavra de Deus. Sim, com certeza temos problemas na sociedade, temos
problemas na política, temos problemas em muitos lugares na educação, etc. Porém, se você perceber, a igreja é um lugar seguro. A igreja é o lugar que Deus guarda. A sua família é um lugar que Deus guarda. E Deus não fará com que a sua palavra volte vazia. Quando alguma coisa acontece, e essa coisa é muito ruim, e é por causa dos ímpios que odeiam a Deus, a gente pode pensar em duas coisas. Que, primeiramente, eles não ficarão sem justiça divina, tá? Seja aqui ou seja fora dessa terra, quando eles morrerem. Ou que esses ímpios, pela graça de Deus, serão convertidos. E aqui que está o nosso trabalho. Devemos correr atrás dessas almas, assim como Deus correu atrás das nossas, para que a gente pudesse viver uma vida abençoada, viver uma vida como mansos e termos filhos para a glória de Deus. E você vai dizer assim, mas existe outra religião ali que promove também esses preceitos de ter mais filhos. E isso é verdade, eu não vou nem citar o nome da religião, porque isso já dá problema com o YouTube, né? Mas todos nós sabemos o que eu estou falando aqui. Mas lembre-se, eu moro aqui na Holanda e essa religião é bem popular por aqui também, né? Apesar de ser uma das minorias, eles têm crescido. Agora, o que eu vejo também é que muitos desses, de segunda, terceira, quarta geração, eles não são firmes na sua religião, eles são liberais, eles são praticamente ímpios, ou seja, eles não levam a sério a religião deles, e muitos deles falam que nem ímpios, que filhos são um fardo, que eles odeiam ter filhos, que eles odeiam trabalhar, que eles odeiam ter uma vida que é santa. Aí vai lá, eles praticam algum ritual anual para meio que anular isso, para dizerem que são daquela religião. É como se fosse os católicos não praticantes daí do Brasil. Não se deixe enganar pelo que você escuta aí nos noticiários, de que tal religião está crescendo. Nominalmente pode até ser que seja verdade, mas se você vai ver na prática, isso não acontece. Então eu espero que esse vídeo possa te fazer entender o valor de ter filhos, né? E eu falo justamente sobre isso nesse próximo vídeo aqui, que você tem que ver, que eu falo que eu perdi a minha vida por causa do meu terceiro filho. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo. É só isso que eu peço, mais nada, ok? Então valeu, até a próxima, fiquem com Deus.